Olá, eu estou de volta. Tudo bem com vocês? Tudo jóias? Por falar em jóias, né, gente? A gente só vê notícias, né, aí nas páginas dos jornais sobre as joias, né? Primeiro eu fiquei sabendo que o TCU resolveu devolver um relógio no valor de R$ 60.000 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele ganhou do então presidente da França em 2005, né? Na verdade, eu não acho que isso é um grande crime, né? Mas eu acho errado se Lula aceitar, né? Opinião minha. Apesar que naquela época, né, o presidente eleito não era obrigado a deixar os presentes no Tribunal de Contas da União, né? Essa lei foi criada em 2016 pela presidenta Dilma, que presentes valiosos têm que ficar no Tribunal de Contas da União e não ser carregado pelo então presidente na época, né? Como o Lula estava em 2005, né? Não encaixa na lei, mas não concordo. Se Lula aceitar, não concordo. Mesmo porque, né, pelo que eu tô vendo aí, tá abrindo brecha, né, para o bolsonarismo achar que Bolsonaro tem direito naqueles 3 kits de joias, né? Ouro branco, ouro rosé, colar cravejado em diamante, né? E por aí vai. É isso mesmo que eu tô entendendo, né? Pelo que eu tô assim pesquisando, que eu tô conseguindo pescar. Eu vi um vídeo que Bolsonaro disse que vai leiloar as joias que ele recebeu, né, da Arábia Saudita e vai doar o dinheiro para o hospital em Juiz de Fora, né? Sabe daquela fakeada, né, gente? Pois é. Eu fico aqui me perguntando, né? Primeiro, umas joias que Bolsonaro, em primeiro momento, negou o tempo todo que ela existisse, né? Afinal, ele sempre disse que não sabia de joias nenhuma. Depois, no decorrer, né, das investigações, apareceu provas de que Bolsonaro sim sempre soube das joias, tanto é que mandou, né, o seu braço direito tentar reaver as joias por 8 vezes lá na alfândega, né, gente, onde o colar cravejado em diamante não passou. Mas enfim, isso não dá para acreditar que um ser, né, um estrume daquele, pode imaginar que a Polícia Federal, depois de indiciar ele, mais uma renca de bandidos, como uma verdadeira organização criminosa no caso das joias, que pegou as joias, tentou entrar ilegal com elas no Brasil, pegou, saiu com elas ilegal do Brasil, vendeu, depois recomprou e devolveu para a Polícia Federal. Realmente isso daí não é crime nenhum, pelo que eu estou entendendo aí. Se Bolsonaro reaver essas joias, é o que a gente vai passar a entender, né? Primeiro ele nega das joias, pega as joias, vende legalmente, compra, devolve, né? Primeiro porque se fosse tão legal, ele não precisava recomprar e devolver. Se fosse tão legal, ele não precisava negar a existência dessas joias, né? E aí eu fico me perguntando, será mesmo que a Polícia Federal vai fazer uma vergonha dessa para o povo brasileiro? Não, porque se isso acontecer, se essas joias voltar para as mãos de Bolsonaro, vai ser uma vergonha internacional para o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro não vai mais precisar acreditar que há justiça aqui no Brasil. Porque, sinceramente, né, gente, depois de tanta investigação, tanto bafafá, tantas páginas policiais todos os dias sobre os casos das joias saudita e tudo mais, e Bolsonaro e braço direito é Mauro Cid, é o pai do Mauro Cid, aquela, né, advogados, né, o Frederick House, aquela confusão toda, depois as joias voltar literalmente para as mãos de Bolsonaro. Sinceramente, eu me recuso a acreditar que isso um dia possa vir a acontecer. Tá, gente? Eu me recuso a acreditar. Porque se isso acontecer, a gente vai perder total
jamais, jamais vamos acreditar que o Brasil tenha justiça de verdade. Vamos perder total confiança na Polícia Federal brasileira. Vamos perder. Isso jamais pode ser cogitado, né? Ah, porque o Lula pode reaver o relógio dele. O relógio era R$60 mil que ele recebeu em 2005. Bolsonaro negou a existência dessas 3 kits de joias sauditas, negou a existência, pegou essas joias, vendeu ilegalmente nos Estados Unidos, né? São coisas completamente diferentes. São joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Não é 60 mil reais, 50 mil, não, gente. São 16 milhões e meio de reais. Um colar cravejado em diamante ao todo deve passar de 20 milhões. Então, gente, pelo amor de Deus, por favor, não insulte a minha ignorância. Eu não quero nem imaginar se isso tem a menor possibilidade disso acontecer. Porque aí sim o povo brasileiro vai perder total confiança na Polícia Federal, na Polícia Brasileira, no TCU, qual mais órgão lá possa existir de justiça. Tá, gente? Por favor, não insulte a inteligência do povo brasileiro. Que isso não há a menor possibilidade, depois de finalizar as investigações, indiciar Bolsonaro como uma organização criminosa, como seus milhares de comparsas aí, essas joias ir para as mãos de Bolsonaro e ele ter o poder de leiloá-la. Que ele diz que vai leiloar, mesmo que se isso acontecesse, eu duvido que Bolsonaro pegaria o dinheiro dessas joias limpinho e daria para esse hospital. Duvido, porque Bolsonaro teve a coragem, a cara de pau, de ir nas redes sociais pedir Pix, arrecadou 17 milhões de reais para pagar dívidas e não pagou. Vocês acham mesmo que se ele pegasse essas joias, ela fosse mesmo, né, tivesse o poder de ser dele, ele mesmo ser o dono dessas joias, vocês acham mesmo que ele leiloaria e daria o dinheiro, doaria o dinheiro para quem quer que seja? Ah, por favor, né, gente, por favor, mas eu não quero nem imaginar que isso possa acontecer, porque, sinceramente, se isso acontecer, nós vamos perder total confiança que a gente tem na justiça. Aí sim a gente vai ter certeza que o crime compensa, né, gente? Por favor, né? Depois de tanta confusão que o Brasil já passou, tanta vergonha, Brasil aparecer sempre nas páginas policiais com um ex-presidente por 4 anos carregando joias, carregando farinha, comprando imóveis, fazendo falcatruas com vacina e ainda poder dizer que aquelas joias é dele, é de dar um soco na cara do povo brasileiro. É de dar um soco daquele de desmaiar mesmo, tá? Então fica a dica aí, tá, Polícia Federal, que o povo brasileiro tá de olho, tá? Isso jamais pode ser permitido, jamais. E nós não podemos aceitar. Vocês tratem de fazer o serviço direito, porque senão vai decepcionar, não é os eleitores do Lula, não. Vocês vão decepcionar o povo brasileiro em geral. Os 215 milhões de povo brasileiro vocês vão decepcionar, ok? Um beijo em L para toda a galera lulista e vamos que vamos esperar a cena dos próximos capítulos e torcer para que a Polícia Federal faça o seu trabalho direito e prenda os verdadeiros criminosos, ok? Beijos.